Como definimos a nossa identidade? Quem nós somos? Que quando eu fiz licenciatura em filosofia, uma pergunta, um trabalho assim me deixou bem embaraçado, no sentido de como responder. A pergunta do trabalho dele era: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Esse era o trabalho do mês. Foi o trabalho mais difícil de se fazer. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Mas nós vamos basicamente hoje nos concentrar em quem eu sou, qual é a nossa identidade. E o grande problema do ser humano, eu acredito que o principal elemento da nossa personalidade é a nossa identidade. Você consegue definir tua vida, chegar a algum lugar, a partir do momento que você se conhece e você sabe quem você é. Você pode ver que uma pessoa que não tem uma identidade, ela consegue, a verdade, ela não consegue, não fazer nada, mas ela vive de momentos. Conforme o ambiente em que ela está, ela define ser alguém por causa das circunstâncias que envolvem ela. Uma vez, conversando com um jovem, à noite, na frente do mar, e conversando um pouco com ele, ele já quis se batizar, já entramos dentro do mar, já batizamos ele, depois de 10 minutos de conversa. Mas um pouco de conversa com ele, aparentemente um jovem muito alegre, muito espontâneo, e queria que todo mundo desse risada, fazia todo mundo dar risada, e daqui a pouco eu parei e disse para ele: essa tua alegria, de onde vem? E ele disse assim: pastor, na verdade, eu tento ser alegre no meio de todo mundo para ser aceito no meio das pessoas. Eu tento ser o bobo da corte no meio dos meus amigos, para ser aceito no meio deles. Mas quando eu chego em casa, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, só Deus sabe o que eu sinto, as dores, os meus traumas, as minhas dificuldades, os conflitos do meu passado. Na verdade, era um jovem que ele tentava gerar uma identidade no meio das pessoas, mas quando na verdade ele não tinha identidade, porque conforme as circunstâncias, as pessoas que lhe rodeavam, ele tentava ser aquilo que as pessoas eram. E quando nós conhecemos Jesus, nós vamos perceber que a nossa identidade estava meio deturpada, estava meio saqueada pelas circunstâncias da vida. As feridas, as marcas do passado, as situações que muitas vezes passamos, muitas vezes tentam moldar em nós um ser, uma personalidade. E muitas vezes você não quer nem ser aquilo que você é. Quantas pessoas que muitas vezes abominam a si mesmo, as suas atitudes, o que está fazendo? Muitas pessoas olham para si mesmas assim: o que eu estou fazendo de mim? Eu não quero ser quem eu sou. Eu lembro de um rapaz que um dia ele chegou desesperado na igreja e ele disse assim: pastor, me ajuda, porque todo lugar que eu passei, igrejas que eu passei, quando eu revelo a minha falsa identidade, a minha suposta identidade, as pessoas não conseguem me ajudar, porque elas querem apenas colocar a mão na minha cabeça, orar e expulsar demônios, por causa da minha dificuldade com o homossexualismo. E eu perguntei para ele: quem você é? Ele disse: pastor, eu não sei quem eu sou. Mas aos 11 anos de idade, eu estava voltando de um rio, 2 rapazes me parou, me abusou, e eu gerei ódio no meu coração.
E ele já estava com 45 anos de idade. E ele se tornou um homossexual. A identidade dele foi moldada por uma circunstância que ele não queria. E ele já abominava aquilo na vida dele. A grande questão é a melhor maneira de nós gerarmos uma identidade verdadeira, genuína. Uma identidade que corresponde ao coração de Deus. Não é nem partir do princípio de conhecer a si mesmo, mas partir do princípio de conhecer quem é Deus nas nossas vidas. O fato de muitos não conhecerem quem é Deus nas suas vidas vão aleijar a sua própria identidade, o seu próprio destino. As pessoas têm perdido suas próprias identidades por não conhecerem quem é Deus. Quando nós perguntamos quem é Deus, ou perguntamos para nós mesmos, ou perguntamos para as pessoas quais são as respostas que ouvimos e quais são as respostas que nós podemos dar sobre quem é Deus. Quem é Deus para nós? Quem é Deus na minha e na sua vida? O que define ser Deus diante das circunstâncias do dia a dia, diante dos problemas do dia a dia ou das marcas do passado? Como enxergamos Deus diante dos nossos próprios dilemas? E um dia Jesus, depois de enviar os discípulos para um período de missões, eles retornam alegres, felizes por ver que, e dizer para Jesus: olha, em teu nome os demônios nos sujeitam. Eles estavam muito felizes por isso, por milagres. Mas Jesus vai olhar para eles e vai perguntar para eles assim: o que dizem os homens a respeito de mim, a respeito do Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus para essas pessoas? Curiosamente, a resposta dos discípulos foram: olha, alguns dizem que tu és o Elias, o João Batista, ou qualquer um dos profetas. Foi muito fácil responder isso, falando do que as pessoas diziam a respeito de Jesus, mas Jesus se volta para eles e diz para eles assim: e para vocês, quem eu sou? E eles ficaram em silêncio e, como sempre, tinha um sanguíneo no meio da turma. Pedro. E Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gerou uma empolgação, uma alegria no coração de Jesus, porque Jesus falou assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou isso no teu coração. Mas porque você teve uma revelação de quem eu sou, da minha identidade no Pai, eu vou dar a você também uma revelação do coração do Pai a respeito da tua própria vida. Tu és Pedro, a partir de hoje. E sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, irmãos. Quando nós descobrimos quem é Deus, quando temos revelação da identidade de Deus, da identidade de Cristo, a nossa identidade também é revelada. Nós só vamos descobrir quem nós somos verdadeiramente, a nossa verdadeira identidade, partindo do princípio, quando nós descobrimos quem é Deus, quem é Cristo, quem é Jesus. E por causa dessa revelação do coração de Pedro, Jesus dá uma revelação a ele, dizendo assim: a partir de hoje tu és uma pedra. E olha que interessante, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o próprio Pedro depois vai escrever que todos nós somos como pedras vivas, edificando morada para Deus. O fato de saber quem é Deus nos coloca numa posição privilegiada de saber quem nós somos
nele. A própria oração de Jesus em João 17 diz assim: Senhor, que eles possam ser um em mim como eu sou um em ti. Aos Efésios, Paulo vai dizer que nós somos feitura de Deus, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando você descobre a sua verdadeira identidade em Deus, isso muda a tua história, muda o seu destino. Mas a perda de identidade também, quando nós perdemos a nossa identidade, nós aleijamos o nosso destino, nós sentenciamos uma história. E esse é o maior problema das pessoas nos dias de hoje, mesmo pessoas que já entregaram suas vidas para Jesus, é não saber quem são, ter suas identidades saqueadas, aleijadas, roubadas. E esse é o projeto de Satanás contra a nossa vida: roubar a nossa verdadeira identidade em Deus. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver Jacó, um patriarca. Ele gerou 12 filhos. E é interessante que de Jacó vem a nação de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Dos filhos de Jacó surgem as tribos de Israel. A nação de Israel é composta pelo nome dos filhos de Jacó. E cada um deles vão receber uma sentença do pai antes de morrer. E é tão interessante que o quarto filho, Judá, ele vai ganhar a primazia, o destaque, porque de Judá vem Jesus. Da linhagem de Judá vem Jesus. Mas poderia ser totalmente o contrário a história. Nós vamos ver um momento na vida de Judá que, quando eles pegam José, eles vendem José como escravo. O desejo do coração dos irmãos era matar José, mas eles acabam vendendo José como escravo. Eles pegam a túnica de José e mancha ela de sangue, mata o animal, mancha ela de sangue e leva para o pai. E quase matam o pai também, quando entregam para o pai. E diz para o pai: olha, o teu filho, o filho que você ama muito, morreu, foi morto por um animal. O pai quase morre. A angústia profunda no coração de Jacó e a covardia dos irmãos, não revelar verdadeiramente o que tinha acontecido, faz que em algum momento Judá, vendo a aflição do pai, ele prefere fugir da sua casa, sair da sua casa. No tempo em que havia angústia no coração do pai, ele prefere se esconder, se ausentar, fugir de sua casa, sair da sua casa. E aí nós vamos começar a perceber o caminho, o processo da perda da identidade na vida de alguém. Começou com uma fuga. Quantas pessoas têm gerado fugas em suas vidas, perdendo suas próprias identidades? Quantas pessoas têm criado caminhos de fugas para não resolver seus dilemas, para não resolver seus conflitos? Pessoas que têm perdido suas identidades. E nós vamos ver isso desde criança até o adulto. As pessoas se envolvendo em fugas. Judá, ele vai sair da sua casa. E olha que interessante como é o caminho da destruição. O caminho da perca da identidade. A Bíblia diz que ele já foge em Gênesis 37, Gênesis 38. Você pode ler depois. A Bíblia diz assim que ele foge da casa do seu pai e ele vai para o meio dos cananeus e casa-se com uma mulher cananeia. E é interessante que isso já era um princípio errado. Havia uma palavra determinada do próprio Isaac, o avô, que eles não casassem, não entrassem em julgo desigual.
A fuga vai gerar na vida de Judá imoralidade e um próprio jugo desigual. Irmãos, a primeira característica de alguém que está perdendo a sua identidade são pessoas que estão criando áreas de fugas em suas vidas e começam a se envolver com coisas imorais, entrando debaixo de julgos desiguais. Tem pessoas se colocando sobre julgos, sobre situações que não lhe convêm. Estão entrando debaixo de situações que está pesando sobre si um jugo. Caminhos que as pessoas têm tomados, que são caminhos de destruição. A Bíblia diz assim que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles são caminhos de morte. Quando Eva decide não querer experimentar o fruto da árvore da vida, mas o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela vai colocar debaixo de um jugo. De um jugo que não lhe pertencia. De um jugo que iria destruir a identidade deles em Deus. Um jugo que iria matar eles. A árvore da vida para nós hoje está aqui. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor. É um princípio espiritual. Quando nós desistimos de nos alimentar de Deus, de nos alimentar da presença de Deus e criamos caminhos de fugas na vida, nós vamos nos envolver com coisas imorais, com coisas que aparentemente parecem bom, mas que no final vai gerar em nós destruição. Porque o projeto de Satanás é roubar a nossa identidade para não sabermos quem nós somos. Eu lembro que quando eu fui para Belo Horizonte, logo nos primeiros meses que a Amanda tinha nascido, e um dia nós encontramos um rapaz, a gente estava comendo, um rapaz entrou, pediu comida, e eu mandei ele sentar, comer com a gente, e eu perguntei para ele quem ele era. E ele disse assim: na verdade eu nem sei mais quem eu sou, porque eu tenho vivido na rua, eu tenho dormido meio de lixos. Eu perguntei: e sua família? Disse: olha, faz muito tempo que eu não vejo minha família, mas meu pai é um dos maiores empresários de Belo Horizonte. Alguém que perdeu a identidade, que poderia estar vivendo melhor e estava vivendo uma vida miserável. O papel do diabo nas nossas vidas é saquear a nossa identidade em Deus, para não vivermos como pessoas dignas das promessas de Deus, para não vivermos conforme aquilo que a palavra de Deus nos diz, o direito que nós temos. A Bíblia diz assim que em Jesus Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele das promessas. Mas a grande maioria dos cristãos, por não saber quem são em Deus, por perderem a sua identidade, não conseguem experimentar e viver, andar debaixo das promessas de Deus. A nossa maior dificuldade é entender as promessas de Deus e gerarmos esperanças por essas promessas. Nós não sabemos lidar com os conflitos, não sabemos lidar com as tribulações, não sabemos lidar com as dificuldades do dia a dia, as marcas do passado, e isso tenta muitas vezes roubar e saquear a nossa identidade. O problema de Jacó o problema de Judá, ele não sabia lidar com aquela situação de terem entregado o irmão, vendido o irmão como escravo e não conseguir contar a verdade para o seu pai, e em meia dor do pai fugir. Tomar caminhos de imoralidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, consequentemente o nosso destino é aleijado, é destruído. Nós não conseguimos imaginar que há caminhos, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles são caminhos de morte. Nós não conseguimos analisar a princípio, porque parece bom alguns caminhos na vida. Algumas decisões parecem boas, mas não conseguimos definir que o final dessas decisões podem ser caminhos de morte nas nossas vidas.
caminho de destruição, de sonhos, de projetos, famílias, aquilo que nós planejamos, o futuro que nós almejamos. Às vezes assim que Judá, para tentar aliviar a sua aflição, a sua angústia, entra num relacionamento que não deveria ter entrado. Foge do meio dos seus irmãos que não deveria ter fugido. E às vezes assim que ele casa com essa mulher e vai gerar filhos. 3 filhos. Mas olha que interessante. Quem não tem identidade não consegue dar identidade. Quem não se conhece, quem não tem uma identidade em Deus, não consegue gerar uma identidade de Deus no coração de alguém. E a Bíblia vai dizer que esses filhos, o primeiro filho, Judá vai tomar Tamar como esposa do seu filho. Mas a Bíblia diz assim que esse filho fazia o que era mal aos olhos de Deus e Deus o matou. Então era costume o segundo filho casar com essa mulher do primeiro irmão para suscitar descendência para o que morreu. E não gostando disso também, fez o que era mal aos olhos de Deus e morreu também. E aí Tamar vai chegar em Judá e dizer assim: me dá o teu terceiro filho, menino novo. Judá, com medo de perder o terceiro filho, ele vai enganar Tamar e dizer para ela: olha, ele é muito novo, espera ele crescer, e depois quando ele crescer, eu te dou ele. Mas na verdade, era mais um medo de perder o filho também. Então ele engana Tamar, ele mente para Tamar. Passado-se mais algum tempo, a Bíblia diz que morreu também a mulher de Judá. E agora ele havia perdido já 2 filhos, perdeu sua mulher. E o conflito de quem não tem identidade só tende a aumentar. As dificuldades de alguém que não se conhece em Deus, irmãos, as fugas não vai aliviar. Os caminhos que tomamos muitas vezes para aliviar a aflição não vai resolver. E as pessoas têm os mais diversos hábitos possíveis de fugas para aliviar muitas vezes a dor da sua alma. Eu conheci uma pessoa que, para aliviar a dor do conflito no casamento, ela pegava o cartão de crédito e corria para o shopping comprar sapato. Ela tinha um quarto só de sapatos. Parecia que morava uma centopeia naquela casa. Sapatos que nunca usou. Mas era só para tentar aliviar a dor do conflito que estava vivendo, da sua própria identidade deturpada, saqueada, roubada pelo conflito. Tem pessoas que descontam, fogem e vão para a comida, e vão comer, para tentar aliviar a dor da sua alma. Tem muitos homens que a fuga da dor é a pornografia. Mas são apenas áreas de fugas que vão levar à destruição mais ainda da sua própria identidade. E nesse conflito de identidade, conflito de família na vida de Judá, vai chegar um dia em que ele está subindo para o meio dos tosqueadores. E Tamar, a sua nora, se vestiu de prostituta e ele não reconheceu que era ela. E ele, para mais uma vez tentar aliviar a dor, o conflito interior, o dilema que ele estava vivendo, ele resolve querer se deitar com Tamar. E aí vem a perca realmente da identidade dele. Porque ela vai dizer para ele assim: olha, o que você vai me dar para eu me deitar com você? Aí ele disse assim: olha, eu vou trazer um cabrito da malhada para você como pagamento. Irmãos, ela não devia estar muito bonita nessa época, porque para trazer um cabrito, né?
Se ele trouxesse um boi, alguma coisa assim, mas era um cabrito. Mas ela disse assim, mas o que você vai me dar como garantia agora? E quem não tem identidade, deixa o outro definir na sua vida o que vai fazer. Uma pessoa sem identidade, ela é o que os outros querem que ela seja. Uma pessoa sem autoridade, ele não tem uma palavra final. Então ela vai dizer para ele assim, então faz o seguinte, me dá o teu anel, o teu cordão e o teu cajado. Parece simples. Mas existe um princípio espiritual estabelecido em cima disso. Ali revela o quão distante da identidade de Judá estava, da sua identidade em Deus. O anel, naquela época, era algo muito importante. Porque era com o anel que se selavam os documentos. O anel demonstrava de que família ele pertencia. Então, quando ele resolve entregar aquele anel para ela, ele está dizendo assim, não importa quem eu sou, de onde eu vim, de qual família eu pertenço, pode ficar com isso. Quantas vezes nós negociamos a nossa vida, entregando a nossa identidade em Deus? Não se preocupando com quem nós somos em Deus. Quantas vezes, por fuga dos conflitos da vida, nós não nos importamos com quem somos em Deus ou com quem Deus é nas nossas vidas? É um sinal de que estamos perdendo a identidade de quem nós somos nele. Quando o Judá entrega aquele cordão, existe um significado importante, porque a Bíblia fala lá em Provérbios, para atar no pescoço, como símbolo da palavra de Deus, para que ela seja guardada perto do nosso coração, para que ela esteja no nosso coração. A entrega do cordão revela que não importavam princípios mais para ele. Não importava o que iria acontecer naquele momento. Quantas vezes nós negociamos a verdade? Não nos importamos se a verdade é um princípio ou não nas nossas vidas, se nós estamos caminhando de maneira correta ou não, se estamos andando dignamente diante de Deus ou não, se a palavra verdadeiramente é um princípio para nós ou não. Quando Judá entrega o seu cajado, cajado é símbolo de autoridade. Judá estava perdendo toda a autoridade que havia sobre a sua vida. Quantas pessoas que não têm mais autoridade diante das circunstâncias. Deus nos deu autoridade para colocar o diabo debaixo dos nossos pés, mas quantos cristãos que o diabo está pisando sobre eles? Destruindo, roubando, saqueando. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e vencer toda a força maligna, mas quantos cristãos têm sido derrotados pelas circunstâncias do dia a dia? Quantos cristãos têm sido roubados no seu dia a dia? Quantos cristãos têm desanimado, têm desistido, têm parado nos dias a dia por falta de identidade em Deus, irmãos? Por perder a autoridade que Deus lhe deu, por não conhecer quem é em Deus. Por não saberem quem são diante de Deus. Porque não tem mais autoridade. Perderam a autoridade diante das circunstâncias. Quantos homens perderam a autoridade dentro das suas casas? E Deus os colocou como cabeça. O homem é o cabeça da sua casa. E os homens perderam a autoridade. Tem mulheres que têm ganhado a autoridade, têm passado sobre os homens. Porque os homens têm perdido a identidade e as mulheres têm tentado fazer alguma coisa. Porque perderam a identidade. Suas identidades foram roubadas e saqueadas. Quem nós somos em Deus? Quem Deus é nas nossas vidas? Quando Judá se viu no fundo do poço, a Bíblia fala que ele se arrepende.
Ele faz o caminho de volta. A restauração de identidade nas nossas vidas começa por arrependimento. Quando nós nos arrependemos das nossas mazelas, dos nossos pecados, e nos voltamos para Deus de maneira coerente. Amém. Para viver princípios, para definir quem nós somos nele, quem ele é nas nossas vidas. Quando Paulo fala aos Efésios que nós somos feituras de Deus. Feitura quer dizer alguém criado como um poema diante dos lábios de Deus. Você foi criado como alguém especial por Deus, diante de Deus, aos olhos de Deus. Ele definiu todos os seus dias, os planos de Deus, os pensamentos de paz ao seu respeito. Ele diz assim que são pensamentos de paz e não de mal. Ele diz assim: bem seriam pensamentos que têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, porque Ele te criou. Mas o fato de nós não sabermos quem muitas vezes somos em Deus, nós nos envolvemos com as circunstâncias, com os problemas do dia a dia, e deixamos ser roubados, saqueados na nossa alegria, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, principalmente na nossa identidade. Quando deveríamos andar com a cabeça erguida, independente das adversidades e circunstâncias que nós passamos. Porque se nós soubermos quem somos em Deus, se nós soubermos quem Deus é nas nossas vidas, as circunstâncias se tornam pequenas diante da grandeza do nosso Deus e diante de quem Ele é e nós somos nele. Porque aprendemos, temos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Glória. Aprendemos que temos um Deus que Ele não é apenas Deus nas nossas vidas, mas nós somos filhos. Ele não é apenas Deus, Ele é Pai nas nossas vidas. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Deus e descobrimos quem Ele é, quando olhamos para as circunstâncias, nós não o vemos apenas como Deus, mas nós vemos como um general que venceu guerras e nunca perdeu uma batalha. Amém. E se Ele nunca perdeu uma batalha, por que Ele vai perder a minha e a tua, irmãos? Deus não vai perder a minha nem a tua batalha. Mas isso precisa ser definido no nosso coração, quem Ele é. Quando enfrentamos adversidades, enfermidades que surgem no dia a dia, precisamos definir quem Ele é na nossa vida. A Bíblia diz assim que Ele é o Jeová Rafa, um Deus que sara. Quando vivemos momentos de escassez na vida, a Bíblia diz assim que Ele é o Jeová Roí, Ele é o nosso pastor. Que é Ele quem cuida de nós. Davi disse assim: Ele é meu pastor, nada me faltará, me fará deitar em verdes pastos e me guiará mansamente às águas tranquilas. Você só precisa descobrir a sua identidade nele. De quem você é nele, quem Ele é na tua vida. O fato de não sabermos bem ao certo quem Ele é, somos roubados e saqueados. O maior problema de Eva era não saber bem ao certo quem Deus era. Porque a conversa de Lúcifer com ela diz assim: olha o que Deus te disse. E ela disse assim: Deus disse que não é para comer e nem tocar na árvore que está no meio do jardim. No dia em que nós tocarmos e comermos, nós morreremos. E ele disse assim, o diabo disse para ela assim: é mentira. Deus está mentindo para você. As pessoas perdem a identidade quando elas acabam duvidando de quem é Deus. Quando elas passam a viver uma mentira em Deus. E o Lúcifer diz para ela assim: na verdade Deus não quer que você coma isso aí, porque o dia que vocês comerem, vocês vão se parecer como Deus. Qual que era a dificuldade que Deus tinha em nós nos parecermos com Ele, irmãos? Nenhuma. Por quê? Porque Deus já havia nos criado sua imagem e semelhança. O que Deus apenas não queria que o homem conhecesse era o mal.
Quando nós não sabemos quem Ele é, irmãos, nós somos roubados, saqueados. Ao invés de andarmos de cabeça erguida, andamos com a cabeça baixa, frustrados, desanimados, reclamando da vida. Quem não sabe quem é em Deus, irmãos, é murmurador, é reclamando, só reclama. Quem não sabe quem é em Deus e quem Deus é, não tem alegria, não tem paz. Mas quem sabe quem é Deus, irmãos, glorifica a Deus em qualquer circunstância. Dá graças a Deus em qualquer circunstância. Porque sabe quem é Deus, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer. Por isso precisamos, a Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é apenas conhecer a Deus, mas é prosseguir em conhecer a Deus. Só assim você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Deus. Quem Ele é na tua vida. Uma das melhores maneiras de reafirmarmos a nossa identidade em Deus é nos alimentando dele. Olha que interessante, irmãos. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais você conhece Ele. Mais a vida dele é revelada no teu coração. E quanto mais você se alimenta dele, mais revelação dele no teu coração, mais revelação você vai ter de você a respeito dele também. Quando Jesus diz para Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, na verdade, nós somos igreja. Então, na verdade, o que Jesus estava falando para Pedro assim, o diabo não tem poder mais sobre a tua vida. Quando você descobre quem você é em Deus, quem Deus é em você, o diabo não tem mais poder na tua vida. E aí você vai colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos teus pés. Tem gente que não gosta de falar, pastor, não fala disso não, falar do diabo. Irmãos, o diabo tem que ficar debaixo dos nossos pés. Se falar do diabo, ele vai ficar doido com você, vai se levantar contra a vida. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. Amém. Se levantar, ele vai se levantar de qualquer jeito. Depois do dia que você conheceu Jesus, você entrou numa guerra. Agora você só precisa mostrar de que lado você está nessa guerra. De um lado de um general invicto que nunca perdeu uma batalha. Quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você experimenta Ele na tua vida, mais revelação da identidade em Deus você consegue ter. Por que as pessoas têm dificuldade para se batizar depois que conhece Jesus? Quem que quer roubar? Qual o maior interessado em você viver princípios? Deus ou o diabo? É Deus. É tão interessante que basicamente quase todos a pergunta é, irmãos, vamos, olha interessante, você conhece Jesus? E aí alguém vai ter um batismo e fala assim, vamos batizar? Qual que é a mentira do diabo na mente das pessoas? Não estou preparado. Não estou preparado. O que é estar preparado? O que é estar preparado? Qual que é a única coisa que impede alguém de se batizar, segundo a Bíblia? A Bíblia fala que só existe uma coisa, irmãos. A igreja estabelece 500, né? Você não pode se batizar por causa disso, daquilo, mas a Bíblia só define uma. O eunuco perguntou para Felipe, que é lícito para eu me batizar? Ele falou assim, é lícito se você crer em Jesus de todo o teu coração. Qual é a única coisa que impede alguém de se batizar? Não crer. Agora, não estou preparado? Você não crê em Jesus? Irmãos,
As igrejas estabelecem muitas coisas que Deus não estabeleceu, que a Bíblia não estabelece. A pessoa erra, ela peca, ela está com sentimento de acusação, está sendo roubada a sua identidade, dia da ceia ela some da igreja. Ao invés dela reafirmar a identidade dela em Deus, ela vai perder a identidade dela por não se alimentar, por não viver princípios. Ah, pastor, mas eu errei, eu não posso. Aonde que a Bíblia diz que você não pode? A ceia é para o pecador. O pecador, ele vai se arrepender com alimento. Se você está doente, você vai sarar de que maneira? Tomando remédio. Se você não tomar remédio, você vai ficar pior. O maior problema das pessoas é falta de identidade, saber quem é Deus, o coração de Deus, como Deus age. Quanto mais você se alimentar, mais identidade em Deus você vai ser gerado em você. Feliz você será. Você viverá melhor. Vai desfrutar melhor das promessas de Deus. Olha que interessante. Qual o desejo de Deus para a tua vida? Que você venha para a igreja e fique sentado no banco da igreja a vida inteira? Aliás, na época de Jesus não tinha nem banco para sentar, né? Jesus subia em cima do monte e estava lá a multidão em pé ouvindo ele. Se quisesse sentar, sentava no chão. Mas quando você descobre quem você é em Deus, sua identidade em Deus, você não consegue ficar parado. Não existe. Ah, eu acho que eu não sei. Não sabe porque você não sabe quem é você em Deus. O dia que você descobre quem você é em Deus, irmãos, ninguém te segura. Ninguém te para. Você vive princípio, projeto, propósito de Deus no teu coração. Você precisa definir, entender quem você é em Deus. Jesus falou assim, olha, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta viverá por mim. Não importa de onde você veio, não importa o lar que você nasceu, o ventre que te gerou, não importa. O importa é descobrir quem você é em Deus. Você não é made in Brasil, made in Estados Unidos, você é made in Deus. E isso basta. Irmãos, você não tem que temer as circunstâncias do dia a dia. Você não tem que temer as adversidades do dia a dia. Você tem que temer a Deus. Você precisa se descobrir em Deus. As pessoas falam por qualquer coisa, desistem por qualquer coisa. Quando eu falo de identidade, eu lembro lá do voo lá, né? Pronto. Todo mundo já ouviu, mas vou falar de novo. Eu falei 58 vezes, né? Não precisa falar a 59ª vez, né? Ah, não ouviu, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar, meu Deus do céu. Tem quem não ouviu aí. Sobre identidade. Né? Eu peguei um voo de Curitiba para Maringá. Quando entrei no avião, aquele alvoroço dentro do avião. E aí, eu, de repente, eu olhei assim, era a Débora Seco. E aqueles jovens tudo querendo um autógrafo da Débora Seco. Eu falei assim, vou ficar quietinho aqui. Se a Débora Seco, que a Débora Seco está esse alvoroço, imagine se eu falar que eu sou filho do rei aqui dentro. Não vai voar esse negócio. E não é brincadeira, irmãos, isso é verdade. Isso é uma verdade. Quando você define quem você é em Deus, né? Ninguém te segura.
Às vezes eu vou assim, você não quer se candidatar para vereador? Vereador, eu já sou embaixador do rei. Vou me rebaixar? Você vai se rebaixar? Você já é filho do rei. Você é embaixador de Deus na face da terra. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por que anda como um derrotado se você já é mais do que vencedor em Deus? Amém. Por que desistir se as promessas de Deus já estão estabelecidas na tua vida? A Bíblia diz que aquele é Deus que vai lá no final e termina a obra e depois só vem e coloca você para viver aquilo que Ele já terminou por você. Aquilo que Ele já concluiu. E a vontade de Deus não é a tua destruição, não é a tua derrota, que você viva o melhor dEle, porque você é filho de um Deus todo-poderoso. Amém. Amém. Viver como derrotado, irmãos, para quê? Você tem o direito de viver as melhores promessas de Deus na tua vida. Amém? Amém? Amém. Tá bom, não vou falar mais não. Você é vencedor em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você tem o direito de viver o melhor de Deus. Mas você precisa descobrir quem você é nele, quem Ele é na tua vida. Quanto mais você se alimenta dele, mais você se descobre nele. Amém? Quero orar por você. Talvez essa manhã, ou por esses dias, talvez você tenha entrado em conflito na sua alma. Tenha enfrentado situações na tua vida que te ferem, que te machucam. Eu quero nessa manhã declarar que sua identidade em Deus será restaurada. Que você vai conhecer a Deus não apenas como um Deus, mas como um Pai, como um Deus que cura, que transforma, que liberta, que te dá direção. Um Deus que faz coisas novas. Um Deus que tem prazer de cuidar de você, de segurar você quando as coisas estão difíceis, de pegar no colo em meio às adversidades da vida. Um Deus que quer te sarar quando você está doente, enfermo, vivendo situações ruins. Um Deus que não quer você apenas como criatura, mas quer dizer para você que você é filho. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você passa a se descobrir nele. Eu não sei se nessa manhã existem pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus nessa manhã e gostaria de fazer isso, só levante uma de suas mãos que eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Você quer viver uma nova história. Você que não consegue definir uma identidade que te traz alegria, que te traz paz. E quer nessa manhã começar a se descobrir em Deus. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Coloque a tua mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã, ó Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Aqueles que estão entregando suas vidas hoje para o Senhor Jesus, o confessando como Senhor, como Salvador das suas vidas. Senhor, dê uma identidade a eles.
Abençoa os teus filhos nessa manhã, ó Pai. Revela no coração deles quem o Senhor é. Manifesta na tua glória, Senhor. Manifesta na tua glória em cada vida nessa manhã, ó Pai. Que os teus filhos saiam daqui nessa manhã diferente, com a cabeça erguida, para viver algo novo, para viver as tuas promessas. Oh, Espírito Santo, nós te exaltamos nessa manhã, papai. Nós abençoamos os teus filhos. Nós declaramos a Deus a bênção do Senhor, as promessas do Senhor sobre cada vida. Que possamos, a Deus, caminhar, a Deus, vivenciando o querer do Senhor em nós, vivenciando as suas promessas, de saber quem o Senhor é em nós e quem nós somos no Senhor. Abençoa os teus filhos, papai. Derrama da tua glória, da tua presença em cada coração. Tira toda angústia, toda tristeza e manifesta da tua glória, do teu poder em cada coração, Senhor. Nós não vamos andar, ó Deus, pelas fugas, pelas circunstâncias, mas iremos andar olhando para o Senhor. Oh! Aleluia! Eu sou filho de Deus. Declara isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.